rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Hawk TV para mais um vídeo. Agora para fazer a atualização do Power Ranking da NBA no mês de dezembro. Estarei elencando os melhores e piores times. Não vou me alongar muito porque o próximo vídeo já vai ser eu falando das quartas de finais da Copa Super 8 do NBB, que tiveram início no sábado e terminou no domingo, e logo amanhã, no caso mais tarde, teremos as semifinais. Então eu pretendo fazer 2 vídeos antes das 7 da noite, que é falando dos jogos das quartas e fazendo minhas prévias para os jogos da semi. Então, se quiser ficar atento a esses vídeos e os próximos que estão por vir e os que já foram lançados, deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilhe para quem você quiser, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sem mais, bora pro vídeo. Vamos começar aqui lá de baixo, do 26º ao 30º, das últimas prateleiras. Em último lugar, como pior time do mês de dezembro, caindo 4 posições em relação ao mês de novembro, eu vou de Indiana Pacers. Para mim, o Indiana Pacers foi pior time do mês de dezembro. Foram apenas 2 vitórias no mês contra Chicago Bulls e Sacramento. Tipo, começou perdendo sendo amassado por Cleveland e por Denver. Ganhou essas 2 contra Chicago e Sacramento. E aí engatou uma sequência de 10 derrotas seguidas, basicamente. Não. Engatou uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente 10 derrotas seguidas. Mostrando, na maioria delas, demonstrando quase nenhuma competitividade. E claramente tem uma razão: a falta de Tyrese Haliburton. O ataque do Pacers, por mais que Andrew Nembhard e Pascal Siakam estejam dando conta do recado, ainda falta poder de fogo para esse time. O poder de fogo, quando eles têm Tyrese Haliburton, Benedict Mathurin e um pivô de verdade, já que o Miles Turner não está mais lá, faz total diferença. Então, para mim, o Indiana Pacers foi o pior time do mês de dezembro, mas mas nem tudo está perdido. Por mais que tenham acabado de voltar das finais contra o Thunder, agora é pensar no draft. Muito provavelmente vai ter uma escolha alta, provavelmente escolha top 3, e essa classe de draft é uma das melhores. Então, muito provavelmente vai ter uma boa escolha, ainda vai ter o Tyrese Haliburton de volta. Então, Indiana Pacers, por mais que tenha sido o pior time, não tem nada perdido para esse time. Pode ser que volte ainda mais forte temporada que vem, já que essa já foi pro vinagre. Em penúltimo lugar, como segundo pior time da NBA, caindo uma posição, eu vou de Sacramento Kings. Sacramento Kings, que teve 3 vitórias e 9 derrotas no mês. Venceu Miami, venceu Houston e venceu Dallas. Mas as derrotas foram basicamente amassos, sem demonstrar nenhuma competitividade, como por exemplo Lakers e Clippers.
escancarando completamente o maior defeito desse time, que é defesa, que não existe. Mesmo tendo Keon Ellis, mesmo tendo Keegan Murray, mesmo tendo um Westbrook demonstrando bom engajamento defensivo, ainda não está sendo suficiente. Sacramento Kings necessita de defensores, na verdade necessita de um rebuild, muito provavelmente vai ter todo mundo trocado. DeRozan, Lavine, Sabonis, Malik Monk. Eu acho que os únicos que não vão sair vão ser o Nick Clifford, o Maxim Renault e o Keegan Murray. De resto, todo mundo está fazendo basicamente hora extra nesse time de Sacramento, que por mais que muito provavelmente vai ter uma escolha alta, não acho que vai ser competitivo pelos próximos anos. Então, para mim, o Sacramento necessita de um rebuild e muito provavelmente vai para o rebuild. E para mim foi o segundo pior time do mês de dezembro. Em 28º, subindo uma posição em relação ao mês de novembro, eu vou de New Orleans Pelicans. O New Orleans Pelicans demonstrou sinais de melhora. Por mais que tenha saído com campanha negativa no mês, foram 5 vitórias e 9 derrotas. Mas em boa parte delas demonstrando competitividade, como por exemplo a derrota para Minnesota, que eles foram para prorrogação. As 2 derrotas para Minnesota, a derrota para o San Antonio Spurs, a derrota para o Chicago. Começou perdendo 4 seguidas, depois engatou 5 vitórias seguidas contra Portland, Chicago, Houston, Indiana e Dallas. Aí engatou outra sequência de 5 derrotas seguidas. Foi um time que oscilou, mas demonstrou competitividade. Trey Murphy cada vez mais se valorizando e cada vez mais mostrando que está fazendo hora extra nesse time. Se eu fosse um Thunder, se eu fosse um Lakers, se eu fosse um Detroit, eu ia atrás. Por mais... O Lakers não acho que tem condição, porque o valor de mercado do Trey Murphy estão dizendo que ele está valendo 4 escolhas de primeira rodada, e o Lakers não tem isso. Então, times com bom capital de draft, como Oklahoma, como Detroit, que estão no topo de suas conferências e que tem como defeito espaçamento, o Trey Murphy vai cair com uma luva nesses times. Herb Jones, acredito que agora sim o Lakers vai ter condições. Herb Jones tem sido muito especulado no Lakers. Mas ainda assim, o Zion Williamson está cada vez mais saudável. Jeremiah Fears fazendo um bom ano. Derek Queen também desabrochando, mostrando seu basquete. Ives Smith vindo bem do banco, fazendo um bom segundo ano. Então o futuro do Pelicans é bom e tem tudo para ser ainda melhor, tem tudo para acumular mais capital de draft nessa trade deadline. Então, para mim, o Pelicans foi o 28º melhor time do mês de dezembro. Em 27º, saindo da última posição, subindo 3 posições em relação ao mês de novembro, o Washington Wizards. Washington Wizards, que no mês de dezembro foi 6 vitórias, 8 derrotas. Competitivo pra caramba, ganhando de adversários como Milwaukee Bucks, de Memphis, de Toronto. Ganhou 2 vezes do Milwaukee, ganhou 2 vezes do Memphis, ganhou do Toronto e ganhou do Indiana. Com boa evolução dos garotos, como Bobby Carrington, como Trey Johnson, como Keyshawn George, como Will Riley. Então, Washington Wizards, para mim, foi o 27º melhor time no mês de dezembro. E em 26º, subindo uma posição em relação ao mês de novembro, Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets tem mostrado competitividade, embora o planejamento inicial era não ser. Foram 7 vitórias e 4 derrotas no mês de dezembro. Definitivamente foi o melhor mês do time.
Michael Porter Jr. jogando muita bola, cada vez mais se valorizando, é outro que vai ser muito cobiçado na trade deadline. Eu vejo Golden State, vejo Detroit, vejo o próprio Thunder. Eu acredito que o Thunder não vai porque vai se agarrar, o Sam Presti não vai fazer, eu acredito que ele vai se agarrar no fato de ser o atual campeão, de ser um time jovem, de confiar no núcleo que tem. E ele tá certo, mas o time ainda tem um defeito que é espaçamento de quadro. Eu acredito que o Michael Porter é o cara para isso, tanto ele quanto o Trey Murphy. Eu vejo Golden State, eu vejo Detroit, eu vejo principalmente esses dois. Vejo Milwaukee, que para tentar manter o Giannis no time. Então, para mim, Brooklyn Nets foi o 26º melhor time. É o Yegor Doman, o russo, calouro. Vou chamar de Yegor Demin para ser mais fácil, mas o nome verdadeiro dele é Yegor Doman, russo, radicado na Alemanha. Nick Claxton, Nolan Traoré, Ben Saraf, Danny Wolf, Drake Powell, Cam Thomas voltou bem de lesão, então isso fez bem pro Brooklyn, que tem um capital de draft, pode acumular ainda mais. Então, Brooklyn Nets foi o 26º melhor time. Em 25º, caindo 2 posições em relação ao mês de novembro, Charlotte Hornets. Charlotte, que no mês de dezembro ganhou 5 e perdeu 8. Fez bons jogos, foi competitivo na maioria deles, contra times fortes, como por exemplo Knicks, Denver, Cleveland, Atlanta, Orlando, Golden State, Milwaukee. Então, e o Big Three desse time tá ficando mais saudável. Brandon Miller, LaMelo Ball e Conk Nippel, que tem tudo para brigar até o fim pelo calor do ano. Miles Bridges fazendo um bom mês. Kalkbrenner sendo eficiente, fazendo um bom primeiro ano. Assim como Sion James agregando bem do banco, Moussa Diabaté. É um bom time esse do Charlotte, que tá a um pivô bom de competir nesse time de competir nesse leste. Então, para mim, o Charlotte foi o 25º melhor time do mês de dezembro. Em 24º, não vou subir, mas também não vou descer, que é o Dallas Mavericks. Em relação ao mês de novembro, continua na mesma posição. Dallas Mavericks, que no mês de dezembro ganhou 6 e perdeu 7, mas está demonstrando sinais de melhora. Cooper Flagg evoluindo cada vez mais. Ryan Nembhard sendo um achado do Jason Kidd nessa rotação, fazendo muito bem o papel de armador que o D'Angelo Russell não conseguiu fazer. Inclusive, muito provavelmente o D'Angelo Russell vai ser, ou se não vai ser trocado, vai ser completamente tirado da rotação. Definitivamente não vai ter mais minutos. Conquistando boas vitórias contra Denver, contra Miami, contra Houston, contra Detroit. Aliás, 2 vitórias contra Denver. Sendo uma pedra no sapato desse time do Denver. Além de Daniel Gafford, Brandon Williams vindo bem do banco, agregando na pontuação, na agressividade, na energia desse time do Dallas. Dallas que tem tudo para subir mais.
quando o Anthony Davis voltar de lesão. Então, para mim, Dallas Mavericks foi o 24º, não sobe nem cai, mas foi o 24º melhor time. Em 23º, subindo 2 posições, Los Angeles Clippers, que começou o mês mal, mas terminou muito bem, com Kawhi mostrando sua melhor versão desde 2019. Começou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas nos primeiros 7 jogos do mês, mas terminou com uma sequência de 5 vitórias seguidas, com Kawhi jogando demais, com Harden, com Zubac, com Kobe Sanders fazendo um bom primeiro ano de calouro, com Brook Lopes vindo bem do banco, Nicolas Batum, com Chris Dunn agregando no ataque e na defesa. Então, para mim, o Clippers que ressurgiu na temporada, pra vocês terem uma ideia, no mês de novembro, o Clippers foi 2-12 e a escolha deles, que tá com o Thunder, a escolha do Thunder, que veio deles na troca do Shea, estava sendo top 5. De tão ruim que a campanha deles estava sendo. Então, agora, Clippers ressurge para a temporada, dá esperança. Se eu não me engano, volta à zona de play-in com essa sequência. E para mim, foi o 23º melhor time do mês de dezembro, com viés de melhora. Em 22º, sem subir, sem cair, Utah Jazz. Utah Jazz foi o 22º, com uma campanha de 6/7, sendo competitivo em quase todos os jogos. Começou ganhando do Houston, ganhando do Brooklyn, aí foi amassado por Knicks e Thunder, até aí normal. Aí ganhou do Memphis e ganhou do Dallas, em jogos incríveis. Só que aí perdeu para o Lakers, perdeu para Orlando, perdeu para Denver, perdeu de novo, perdeu para o próprio Memphis. Aí ganhou de Detroit e de San Antonio, anulando o Embiid e finalizou perdendo para o Celtics, mas dando muito jogo. Utah Jazz sendo competitivo, mesmo com o planejamento inicial que era não ser, para ter uma boa escolha de draft, mas o Keyonte George está jogando como um All-Star. O Ace Bailey está fazendo um bom primeiro ano, assim como o Walter Clayton, Kyle Filipowski jogando bem, Bryson Saboli com um ótimo segundo ano. Então, Utah Jazz, bom time, com bom técnico no Will Hard. Então, Utah Jazz não sobe nem cai, fica na 22ª posição. Em 21º, caindo uma posição, eu vou de Milwaukee Bucks, que com a lesão do Giannis perdeu completamente a competitividade. O único que está conseguindo render nesse time é o Ryan Rollins. Que praticamente deu as vitórias que o Bucks teve no mês. Como, por exemplo, contra Detroit, contra Boston. Mas mais diferente o resto dos outros jogos. Perdeu para Washington, perdeu para Filadélfia, perdeu para próprio Detroit, para Brooklyn, Toronto, Minnesota, Memphis e finalizou perdendo para Washington. Então, Milwaukee Bucks cai
de 22º de 20º para 21º. Até o Giannis voltar, esse time vai estar no marasmo desgramado, porque o Doc Rivers não consegue extrair nada, atrapalha, na verdade, é um péssimo técnico. E isso me faz colocar o time do Bucks em 21º. Agora, indo para o 20º lugar, caindo 10 posições em relação ao mês de dezembro, Atlanta Hawks. Para mim, o Atlanta Hawks foi o 20º. Três vitórias em 14 jogos no mês. Mês horroroso. E isso tem muito a ver com o Trae Young. O retorno do Trae Young ao time titular. Que deixou a brecha que não existia no mês anterior, que é o Trae Young ser um alvo ambulante na defesa. Isso fez com que as outras equipes atacassem ainda mais o Trae Young, abrindo muito mais espaço na defesa do Hawks, o que impediu deles contra-atacarem, de acelerarem, e assim só vencerem 3 partidas no mês. Jalen Johnson tomou completamente o posto de franchise player desse time. Trae Young voltou e voltou muito mal. E ainda agregando nada na defesa. E a gente sabe o que aconteceu depois, né? Que eu só vou falar no Power Ranking de janeiro. Mas o Atlanta Hawks tem tudo para subir, é um bom time. O problema já foi resolvido. E o Jalen Johnson é oficialmente o franchise player desse time. Dyson Daniels jogando muito, brigando, pode brigar mais uma vez pelo DPOY, assim como brigou temporada passada. Nickeil Alexander-Walker sendo um dos candidatos, um candidato fortíssimo a Most Improved Player, jogador que mais evoluiu. Luke Kennard, vindo bem do banco, passando quadra. Onyeka Okongwu, mesma coisa, no caso do time titular, mas espaçando quadra, atacando o garrafão, protegendo o garrafão. A profundidade desse time com o Vit Krejci, o próprio Kennard, Asa Newell, tendo bons minutos e agregando. Então, o Atlanta Hawks, por mais que tenha feito um mês de dezembro horroroso, tem tudo para melhorar. Então, Atlanta Hawks foi o 20º melhor time do mês de novembro. E em 19º, subindo 2 posições, eu irei de Portland Trail Blazers. Os Coringa do Splitter. Tiveram uma boa melhora em relação ao mês de novembro. Splitter tá pegando mais a mão, conseguiu boas vitórias, como por exemplo contra Cleveland, contra Golden State, ganhou 2 vezes de Sacramento, ganhou de Boston, ganhou de Dallas. Deu jogos competitivos para Orlando, para Detroit, 2 vezes para Toronto. Acho que o único jogo que não foi tão bom deles foi o amasso deles que eles tomaram de OKC. O que é normal. A vitória que eles tiveram contra o OKC foi mérito deles, mas foi um caso isolado, já que esse time do Thunder é um dos mais dominantes dos últimos tempos. Mas ainda assim, Deni Avdija jogando como All-Star, Shadon Sharpe evoluindo no ataque, Caleb Love fazendo um ótimo primeiro ano de calouro, Donovan Clingan fazendo um ótimo segundo ano,
Toumani Camara sendo um dos melhores defensores da temporada. Então, gosto desse time do Blazers, gosto do trabalho do Splitter e zero pachequismo nisso aqui, mas eu vejo o Portland sendo mais competitivo e podendo subir mais. Então, para mim, Portland Trail Blazers. Aliás, foi o 19º, desculpa. Tô colocando na tier errada. Agora sim, em 19º, vou de Portland Trail Blazers. Em 18º, eu vou de... Deixa eu tirar daqui, que esses daqui, já dando spoiler, vão para uma categoria acima. Eu vou de Memphis Grizzlies aqui, na 18ª posição. Memphis que sobe uma posição em relação ao mês de novembro. Memphis que viveu bons momentos nesse mês, por mais que tenha oscilado bastante, teve bons jogos, ganhando de Clippers, ganhando de Portland, ganhando de Minnesota, ganhando mais uma vez do Clippers, do Milwaukee, dando jogos competitivos como contra a Philadelphia, contra o OKC por boa parte do jogo, contra o Spurs no começo do mês. Os moleques estão evoluindo, Jalen Well, Santi Aldama, JJJ fazendo um bom ano, Cam Spencer mostrando que é útil na rotação, Jock Landale vindo bem do banco. Então, o Ja Morant veio bem também, voltou bem de lesão, mas já se lesionou de novo. Então, mesmo com os rumores de troca sobre ele, então Memphis sobe uma posição e é o 18º. Em 17º, Chicago Bulls subindo uma posição em relação ao mês de novembro. Chicago Bulls que teve campanha neutra no mês, foram 7 vitórias e 7 derrotas. Começou perdendo 4 seguidas, não sendo zero, quer dizer, o único jogo competitivo deles foi contra o Orlando e contra Brooklyn, mas foi amassado por Indiana e Golden State. Aí ganhou do Charlotte, sofrendo para ganhar, mas ganhou. Aí perdeu do Pelicans, engatou uma sequência de 5 vitórias seguidas, sendo 2 contra Cleveland e 2 contra Atlanta, além de uma contra Filadélfia. Aí perdeu para Milwaukee, perdeu para Minnesota e ganhou. Finalizou o mês ganhando do Pelicans por uma boa margem. E boa parte foi com Josh Giddey lesionado, mas Vucevic jogando bem, sendo clutch. Inclusive a torcida de Chicago colocando o apelido dele de Clutchevic, o que para mim não faz sentido algum, por mais que ele tenha decidido jogos, ele não é clutch no conjunto da obra. Kobe White tomando o protagonismo do ataque, visto que o Josh Giddey se lesionou. Trey Jones vindo bem do banco, sendo um dos melhores reservas. Ayo Dosunmu, mesma coisa. Jalen Smith fazendo um bom ano, garantindo a titularidade ao lado do Vucevic. Patrick Williams vindo bem do banco. Chicago Bulls é um bom time. Buzelis fazendo um ótimo segundo ano. Então, para mim, o Bulls foi o 17º melhor time. E caindo 7 posições em relação ao mês de novembro, em 16º lugar vai ficar o Miami Heat. Queda brusca de produção do Miami Heat.
Foi 5 vitórias em 13 jogos. Começou ganhando bem do Clippers, mas aí teve uma sequência de 5 derrotas seguidas para Dallas, 2 para Orlando e 1 para Sacramento. Aliás, foram 5 derrotas seguidas, sendo 2 para Orlando, 1 para Dallas. Foram 6. Foram 1, 2, 3, 4, 5. Sendo 2 para Orlando. 1, 2, 3, 4, 5. Sendo 2 para Orlando, 1 para Sacramento e 1 para Toronto. Ganhou de Brooklyn, mas aí perdeu 3 seguidas para Boston, New York e mais uma vez o Toronto. E terminou ganhando 3 seguidas, sendo 2 delas amassos contra Indiana e Denver, sem Nikola Jokic. Mas foi uma queda brusca de produção de quase todo mundo. Acho que o único que conseguiu ir bem foi o Adebayo. Foi o Ben Adebayo. De resto, Jaime Jaquez, Tyler Hero, Davion Mitchell, Andrew Wiggins, muito mal. Muito abaixo. Então, Miami Heat em 16º, caindo 7 posições em relação ao mês de novembro, para finalizar essa tier. Em 15º, caindo uma posição, eu vou de Cleveland Cavaliers. Cleveland, campanha neutra, 7 vitórias, 7 derrotas no mês. A base de Donovan Mitchell. Começaram amassando Indiana, mas perderam para o Portland. Ganharam do Spurs, mas acabaram perdendo para o Golden State, oscilando bastante no início. Ganhou do Wizards, mas aí 3 derrotas seguidas, sendo 2 para Chicago e 1 para Charlotte. Aí ganhou 2 seguidas, sendo uma em cima do Charlotte e um amasso em cima do Pelicans. Mas aí pegou Houston e New York e o Knicks perderam. Inclusive, esse jogo contra o Knicks eu cobri. Foi no jogo de Natal, foi na rodada de Natal, onde o Cleveland teve na frente na maior parte do jogo, mas acabou tomando uma virada inacreditável, com o Jalen Brunson fazendo chover no clutch. Finalizaram ganhando do Spurs e do Phoenix Suns. Cleveland muito oscilante, muito inconsistente. A base, se o Donovan Mitchell não faz 30 pontos ou mais, o time não compete. Então, e novamente, o que eu disse no Power Ranking do mês de novembro, reitero e falo de novo. O Cleveland, a diretoria do Cleveland precisa abrir o olho, porque se o Donovan Mitchell perceber que esse projeto não vai para frente, se fracassar mais uma vez, e quando eu falo fracasso, é ou não pegar semi de conferência ou final de conferência, o Donovan Mitchell vai meter o pé no off-season. Então, para mim, Cleveland cai uma posição e é o 15º. Em 14º, caindo 3 posições, eu vou de Orlando Magic. Que no mês de dezembro foi 7-7, campanha neutra, sobrevivendo nesse leste, mas oscilando bastante. Paulo Banchero tendo que carregar boa parte do ataque, carregar o ataque em boa parte dos jogos, visto que Jalen Suggs e Franz Wagner nessa altura estavam lesionados, mas ainda assim conseguiram ser campanha neutra, conseguiram ser competitivos, ganhando de Chicago, ganhando de Miami 2 vezes, ganhando de Utah, ganhando de Portland, ganhando de Denver e finalizando ganhando de Indiana.
E até algumas das derrotas foram muito apertadas, como para Toronto, para Denver, para Knicks, para Spurs. Então, foi uma boa campanha de Orlando, mas quando você vê os outros times, houve mais consistência e menos oscilação. Então, Orlando para mim cai 3 posições e fica em 14º lugar. Em 13º, subindo 3 posições, eu vou de Golden State Warriors. Golden State Warriors, que foi 7-6 de campanha no mês de dezembro, finalmente conseguiu terminar um mês com campanha positiva. Steve Kerr conseguiu encontrar sua rotação. Não está precisando que o Curry precise fazer partidas espetaculares para vencer. A defesa desse time está muito bem. Draymond Green, os moleques mais novos tendo engajamento, como Will Richard, Gui Santos tendo mais minutagem. O Pat Spencer teve muita minutagem nesse mês e boa contribuição também. Além do Jimmy Butler jogando bem, liderando o ataque quando o Curry está no banco. Podziemski também, mesma coisa. Al Horford voltando bem de lesão. Inclusive no jogo de Natal matou 4 bolas de 3 seguidas no primeiro quarto. Mostrando que ainda agrega nesse time. Agrega na NBA como um todo. Então, para mim o Golden State sobe 3 posições e é o 13º nessa lista no mês de dezembro. Em 12º, subindo 5 posições, eu vou de Filadélfia. Filadélfia aqui no mês de dezembro foi 7 vitórias e 5 derrotas. A dupla Tyrese Maxey e Vijay Edgecombe cada vez mais entrosada. O Maxey continua com números impressionantes. Joel Embiid voltou muito bem de lesão, jogando muito. Muito bom ver ele de volta. É o segundo melhor da posição, estando 100%, só atrás do Jokic, na minha visão e na minha opinião. Começaram o mês ganhando 3 seguidas, ganhando de Washington, de Golden State, inclusive com um tocaço do Maxey decidindo o jogo, e ganhando do Bucks. Acabaram perdendo para o Lakers, com Luka Doncic e LeBron sanguinários, decidindo no clutch, mas tudo bem. Ganharam do Pacers, acabaram perdendo para o Hawks no clutch, aí ganharam do Knicks e do Dallas, com o Maxey jogando demais nas 2 partidas, com o Embiid vindo bem também. Aí engataram 3 derrotas seguidas, incluindo um amasso para cima do OKC, e terminaram ganhando do Memphis com Vijay Edgecombe decidindo. Um baita mês. Se o Joel Embiid continuar saudável, tem tudo para subir e voltar para o top 5 do leste. Para mim, 13º, 12º tá de muito bom tamanho para os Sixers, que tem tudo para subir. Em 11º, caindo 5 posições, eu vou de Toronto Raptors. Toronto Raptors, que fez um mês de novembro incrível. O mês de dezembro já não foi bem assim. Foi mais inconsistente. 6 vitórias e 8 derrotas no mês de dezembro. Vinha de uma baita sequência
de vitórias. Só que aí depois que perdeu pro Lakers, que marcou o jogo em que o LeBron acabou com sua sequência de jogos fazendo 10 pontos, pelo menos foi no game winner do Hashimura. Aí, após isso, o time engatou uma sequência de derrotas que praticamente tirou o time do top 3, da luta por manos de quadra. Mas não é como se esse time não fosse capaz de retomar. É um bom time, com uma boa profundidade, uma baita de uma defesa. Com Scottie Barnes, Brandon Ingram, com Emmanuel Quickley, com Jamal Sheed, com Colin Murray Boyles, com Jonathan Mogbu, com Grady Dick, Jamison Battle. Então, para mim, Toronto cai do top 10, mas tem condições de subir. Basta combinar com os outros times que estão acima. Mas 11º para esse time do Toronto, para o que é esperado deles da temporada, é mais do que justo. Vamos abrir o top 10 com mais uma queda, caindo 7 posições em relação ao mês de dezembro, mês de novembro, e uma decepção por completo nesse top 10. Eu vou de Los Angeles Lakers. Vou de Los Angeles Lakers, que para mim ficou escancarado a maior deficiência desse time. Se já não tive, não que já não tivesse sido escancarado antes, mas esse mês ficou ainda mais escancarado que a defesa desse time que não existe. Em 12 jogos, foram apenas 5 vitórias. Tomando blowouts inacreditáveis, como para Phoenix, para Boston, para Spurs, para Clippers. Aliás, foram 2 blowouts para Phoenix, um para Houston no jogo de Natal, um para Spurs na Copa da NBA e um para Detroit, que eles foram até competitivos, mas o último quarto, o Cade Cunningham deitou e rolou em cima dessa defesa. Fez o que quis. E o Lakers, eu só não caio mais porque esse time ainda tá no top 6, ainda conseguiu se manter no topo. E tá vivendo a base de individualidades, os seus talentos individuais no Luke e no LeBron. Então, por isso eu caio Lakers de 3º para 10º. Em 9º lugar, subindo 4 posições, eu vou de Phoenix Suns. Phoenix Suns, na minha visão, é um dos melhores times de se ver jogar, um dos times mais divertidos. E o que me intriga é que esse time ano passado não tinha identidade alguma. Pareciam que não tinham vontade de estar em quadra, mesmo tendo um time melhor do que o time de hoje, um elenco melhor do que o elenco dessa temporada. Mas o Jordan Wood tem feito um excelente trabalho. Para mim, é o candidato, é o favorito ao Coach Player of the Year. Conseguiu dar a identidade que esse time precisava, que é defesa forte, contra-ataque rápido, bola de 3. Mesmo tendo pouco material humano pior do que tinha em mãos ano passado. Quer dizer, ele está estreando, mas como o Phoenix, como um todo,
e está sendo mais consistente. Foram 7 vitórias em 12 jogos no mês. Tá flertando com o top 6. Com o Dillon Brooks jogando muito basquetebol, o melhor basquete da carreira dele. Devin Booker mantendo um bom nível. Grayson Allen, Colin Gillespie mostrando a que veio, sendo um dos grandes candidatos a MIP, Most Improved Player. E isso ainda tendo Jalen Green para voltar. Então, Phoenix Suns fica na 9ª posição, com condições de subir mais. Em 8º lugar, eu vou de Minnesota Timberwolves. Enfim, retomando aqui, Minnesota Timberwolves em 8º lugar, como o 8º melhor time, subindo 4 posições em relação ao mês de novembro. Foi um belo mês do Minnesota. 9 vitórias em 14 jogos. Brigando pelas cabeças do oeste, mesmo sem um armador decente, porque o Mike Conley não dá mais. E o Donte DiVincenzo não é esse cara. Mesmo assim, Anthony Edwards, mês de novembro absurdo. Julius Randle, mesma coisa. Bones Hyland vindo bem do banco, assim como Naz Reid. Gobert brigando por DPOY, por mais que não seja o favorito, mas tá fazendo uma boa temporada no aspecto defensivo. McDaniels evoluindo seus números e sendo esse monstro na defesa que sempre foi. Começou ganhando 3 seguidas, sendo 2 do Pelicans e uma do Clippers. Acabou perdendo pro Timberwolves numa baita pipocada. Mas aí ganhou do Golden State do Sacramento, perdeu pro Memphis. Aí ganhou do Thunder com Anthony Edwards decidindo. Ganhou do Bucks, ganhou do Knicks. Nos entregou um dos melhores jogos da temporada, se não o melhor jogo, que foi o jogo de Natal contra o Timberwolves, onde o Anthony Edwards fez 44, se não me engano. Perdeu para Brooklyn, ganhou do Chicago e terminou perdendo para Atlanta, sendo amassado. Mas ainda assim, belo mês do Minnesota, calando a boca dos críticos que achavam que o time era fraco, que não ia brigar por fim, que não ia ter condições de brigar com o Thunder, com Denver, com Houston, com Lakers nesse oeste, e tá provando o contrário. Então, Minnesota em 8º lugar, que está a um armador bom, de bom nível, para brigar por final de a Vera nesse oeste, nesse topo. Então, Minnesota em 8º. Em 7º lugar, subindo 8 posições, eu vou de Boston Celtics. Fez um baita mês. Com Jaylen Brown em nível MVP, com 9 vitórias e 3 derrotas. Com Anthony Simons vindo bem do banco, Peyton Pritchard melhorando seus números, Derek White em bom nível. O garrafão, que era o que em teoria seria o maior problema, não está sendo tanto assim, porque o Neemias Queta e o Luka Garza estão quebrando o galho, estão contribuindo bem. E foram boas vitórias contra Knicks, contra Wizards, contra Lakers, contra Raptors, contra Miami, contra o Toronto, 2 contra Indiana, e finalizou ganhando do Jazz fora de casa, com um baita jogo do Jaylen Brown. Então, e isso tudo, tendo o Jason Tatum ainda para voltar. Dizem que em março ele já pode voltar. Então, Boston Celtics, que todo mundo achou
que ia tirar um ano sabático, que ia tancar, tá brigando pelo topo do leste. Sim, é isso aí. Então, Boston Celtics em 7º lugar, tá de bom tamanho, tem tudo para subir se continuar nessa pegada. Então, 7º lugar, tá de bom tamanho para o Boston Celtics. Em 6º lugar, caindo uma posição, eu vou de Houston Rockets. Só um minutinho. Aqui, Houston. Que no mês de dezembro foi 7-6. 7 vitórias e 6 derrotas. Houve muita oscilação antes do período de Natal. Começou perdendo para o Jazz, aí ganhou 2 de Sacramento e de Phoenix, perdeu para Dallas, ganhou do Clippers, perdeu para Denver e para Pelicans, ganhou do Denver, perdeu 2 seguidas para Clippers e Sacramento, mas aí a partir da rodada de Natal que eles ganharam do Lakers, finalizaram bem, amassaram o Lakers, amassaram o Cleveland, ganharam do Indiana Pacers. Com Kevin Durant jogando muito, com Sengun jogando muito, com Amen Thompson evoluindo no playmaking, Rich Shepard mostrando que tem que ser titular nesse time. O que me faz deixar cair, fazer cair esse time do top 5 é a teimosia do Ime Udoka. Em muitos clutch times, muitas decisões erradas, como por exemplo na derrota para Denver, onde na prorrogação, tendo Kevin Durant, ele me lança a última jogada para o Alperen Sengun, numa bola de 3 muito contestada e desequilibrado. É como o Luiz Fernando do canal Switch TVBR destacou. Parece que o Ime Udoka não sabe quem é o Kevin Durant. Para quem sabe do meme, do I am Kevin Durant, you know who I am. Então, parece que o Ime Udoka não sabe quem é o Kevin Durant. Que não desenha jogadas para ele, insiste nessa formação alta, que reduz muito o dinamismo do ataque e a velocidade, e não dá minutos para quem está bem no jogo. Por exemplo, Rich Shepard, e dá minutos para o Jabari Smith que não fez um mês bom. Parece que essa teimosia do Ime Udoka está fazendo o Houston cair. E para mim, se o Houston não demitir o Udoka, esse time não vai para frente. Esse time não vai avançar. Então, para mim, o Houston cai para a 6ª posição no mês de dezembro. Em 5º lugar, caindo uma posição, eu vou de Denver Nuggets. Que mesmo fazendo um mês incrível, teve o seu pior pesadelo, que foi a lesão do Jokic. Foram 9 vitórias em 14 jogos. Começou perdendo para Dallas, mas aí engatou uma sequência de 6 vitórias seguidas, incluindo a vitória para o Houston, que foi para a prorrogação, que teve a jogada que eu acabei de citar, que o Udoka lançou. E teve a grande atuação de um jogador na rodada de Natal, e o melhor jogo da temporada até o momento foi contra Minnesota na rodada de Natal, que o Jokic simplesmente fez um triplo-duplo de 56 pontos, 16 rebotes e 15 assistências, se eu não me engano. Vou até puxar aqui para ver.
exatamente 56 pontos, 16 rebotes e 15 assistências, com 2 tocos e 4 bolas de 3. E essa partida foi o que fez eu colocar o Jokic como o melhor jogador do mês de dezembro na minha corrida para MVP. Caso não tenham visto esse vídeo, vão lá ver. Talvez eu deixe na descrição. Talvez não, vou deixar na descrição. Então, Jamal Murray jogando o melhor basquete da sua carreira, para mim tem que ser All-Star. Para mim, o Denver cai em relação aos outros, considerando o nível dos outros times no mês. Para mim, o Denver cai, mas ainda assim se mantém no top 5 como um dos melhores times da temporada. Em quarto lugar, subindo 3 posições, eu vou de New York Knicks. Fez um baita mês de dezembro, foi campeão da NBA Cup contra o Spurs. Um baita jogo do Brunson. O Mike Brown conseguiu extrair melhor desse time, incluindo o jogo da Copa da NBA. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias nos primeiros 8 jogos do mês. O que eu gostei do Knicks nesse mês foi o Mike Brown utilizando mais seus reservas, como por exemplo Tyler Kolek, que eu sempre falei desde a temporada passada que ele é bom jogador, que ele seria útil, mas o Tom Thibodeau não deu chances a ele. Então, Mike Brown está corrigindo esse erro e ele agregou. Tanto que ele foi crucial para o Knicks vencer a Copa da NBA e foi crucial para o Knicks conseguir a virada contra o Cleveland na rodada de Natal. Além do Jalen Brunson jogando em nível MVP, Karl-Anthony Towns jogando bem, Michael Bridges, Anunoby, Josh Hart, Jordan Clarkson vindo bem do banco como um dos melhores reservas, Landry Shamet vindo bem também do banco, espaçando a quadra. Tô gostando também que o Knicks está utilizando mais os reservas na posição de pivô, como o Mohamed Jawara e o Ariel Kiport. Então, Knicks, no mês de dezembro foram 11 vitórias, 10 vitórias em 14 jogos, brigando no topo desse leste, para mim sendo o quarto melhor time do mês de dezembro. Em terceiro lugar, subindo 5 posições, eu vou de San Antonio Spurs, que para mim teve o maior feito desse mês, que por mais que tenha perdido a Copa da NBA, ganhou 3 vezes seguidas do Thunder, atual campeão, sendo 2 delas um amasso. E no mês foram 11 vitórias em 14 jogos, retomando a segunda colocação. E para fechar o mês com chave de ouro, ganhou a revanche contra o Knicks, a revanche da Copa da NBA, com o Julian Champagnie simplesmente quebrando o recorde de um jogador do Spurs em bolas de 3 no jogo, que ele matou, se eu não me engano, foram 12. Então, e o Wembanyama voltando a jogar em um ótimo nível, voltando bem de lesão, me impactando mesmo nos jogos vindo do banco. Então, para mim, Spurs foi o terceiro melhor time e tem tudo para subir, se continuar nessa pegada. Em segundo lugar, sem sair do lugar, vou de Detroit Pistons, melhor time do leste. Detroit Pistons sendo o segundo melhor time, não sobe nem desce. Fez um bom mês. Um bom
com um bom time coletivo, ganhando da sua própria maneira, com a sua própria identidade, com defesa forte, atacando bem o garrafão, não espaçando tão bem a quadra, mas ainda assim mostrando que dá para vencer sem espaçar a quadra, sendo agressivo, com defesa forte, com Cade Cunningham decidindo muitos jogos, se consolidando como um dos melhores da temporada e como um dos grandes candidatos a Clutch Player of the Year. 9-4, 9 vitórias em 13 jogos no mês. Então, para mim, em segundo lugar, Detroit Pistons. E em primeiro lugar, mesmo com as 3 derrotas acachapantes para o Thunder, quer dizer, para o Spurs, eu vou de Oklahoma, que mesmo com essas derrotas, foi 9 vitórias, 4 derrotas, ainda com a mesma dominância, ainda com a mesma defesa geracional, com o Shea jogando um nível absurdo, nível MVP, mas as derrotas para Spurs deixaram brecha para outras equipes. Aliás, teve a derrota para o Wolves também, onde o Anthony Edwards decidiu no clutch time. Inclusive, Anthony Edwards, outro jogador candidatíssimo a Clutch Player of the Year. Mas Shea jogando muito, o AJ Mitchell jogando bem, mostrando que pode ser titular. Mas essas derrotas para o Spurs estão deixando as outras equipes sonharem, como se tivesse dado o caminho das pedras para vencerem o Thunder. Jalen Williams, J-Dub, não voltou ainda ao seu nível do ano passado. Ainda está sofrendo com lesões, então o Lugendorf também caiu o nível. Não na defesa, mas de entrega dele no ataque. Pelo que eu tô vendo da torcida do Thunder, já tá ficando insustentável. Estão comparando ele ao Josh Giddey da temporada 22-23, se eu não me engano, ou 23-24. Não, da 23-24, do playoff, das playoffs do 23-24, que ele estava simplesmente insustentável no ataque. Estou vendo a mesma comparação do torcedor com o Ludort. Eu não vou me atentar porque eu não sei muito, não vou saber muito mais que o torcedor, né? Então, mas ainda assim, o Thunder é o time a ser batido, uma das melhores defesas, é o melhor ataque em eficiência, tem o melhor jogador, que é o Shea até o momento. Então, Thunder com 9 vitórias e 4 derrotas, continua em primeiro e é o time a ser batido no mês de dezembro e da NBA em geral. É isso, vamos só recapitular. O Power Ranking. Em último lugar, Indiana Pacers. Em penúltimo, Sacramento Kings. Em 28º, New Orleans Pelicans. Em 27º, Washington Wizards. Em 25º, Brooklyn Nets. Em 24º, no caso 26º, Brooklyn Nets. Em 25º, Charlotte Hornets. 24º, Dallas Mavericks. 23º, Los Angeles Clippers. 22º, Utah Jazz. 21º, Milwaukee Bucks. 20º, Atlanta Hawks. 19º, Portland Trail Blazers. Em 18º, Memphis Grizzlies. Em 17º, Chicago Bulls. Em 16º, Miami Heat. Em 15º, Cleveland Cavaliers. 14º, Orlando Magic. Em 13º, Golden State Warriors. 12º, Philadelphia 76ers. 11º, Toronto Raptors. Em 10º, Los Angeles Lakers. Em 9º, Phoenix Suns. Em 8º, Minnesota Timberwolves. Em 7º, Boston Celtics. Em 6º, Houston Rockets. Em 5º lugar, Denver Nuggets. Em 4º lugar, New York Knicks. Em 3º lugar, San Antonio Spurs. Em 2º lugar, Detroit Pistons. E em 1º lugar, Oklahoma City Thunder.
É isso, vou ficando por aqui. O vídeo já ficou longo até demais para mim, pro meu gosto. Espero que tenham gostado. Concordam, discordam, deixa aqui nos comentários. É isso, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus proteja cada um de vocês. Tamo junto. E um grande abraço. Vamos para cima.